Olá, seja bem-vindo a mais esse momento de estudo do livro do Evangelho. Se você chegou agora, esse estudo faz parte de uma série de outros que já estamos fazendo. Esse provavelmente deve ser o vídeo 81. Então você pode compreender e ir atrás aí no YouTube que você acha todos os outros, tá bom? Mas não precisa ser agora, você pode ficar por aqui ao finalizar. Você curte, compartilha e vai lá atrás dos outros para você compreender um pouco mais a fundo, né? Que estudo é esse? Como é que é o Evangelho de Mateus? Bom, nós estamos no capítulo 10, vamos hoje iniciar o versículo 32. Estamos falando uma série de coisas que Jesus traz para os seus discípulos, orienta os seus discípulos. E no último contexto que nós falamos, nós trouxemos sobre a soberania de Deus, né? Deus é soberano. Ele vai dizer, olha, vocês não se preocupem não, porque eu conheço até o cabelo da cabeça de vocês, né? E é muito interessante porque ele vai dizer, né, que esse Deus soberano, em todos os versículos, ele vai dizer, olha, o vosso Pai sabe, o vosso Pai tem conhecimento, dá permissão, sempre relacionando essa soberania com a presença de um Deus que é Pai. Né? Não é essa relação do Evangelho, não é uma relação que se constrói a partir de um ente eu, humano, com um ente superior a Deus. Não. Essa relação é uma relação que ela existe e subsiste a partir desse paradigma de um filho com um pai. Então é muito lindo, né? Você vê Jesus falar dessa relação do meu pai. Tanto é que a gente já viu isso, inclusive, lá no estudo do Pai Nosso, né? Que ele vai dizer, ele vai nos ensinar a oração, né? Pai Nosso que estais no céu. Começa justamente essa relação através de um ente que é pai, de um ser que, e como pai, tem um profundo conhecimento de quem eu sou. E como pai, sabe exatamente as minhas limitações e cuida de mim como pai. Então a gente falou aqui de várias questões, mas principalmente no contexto mais próximo aqui que Jesus nos coloca nos versículos anteriores de Mateus 10, é justamente isso, né? De um Deus que é soberano, que cuida de mim muito melhor do que se cuida de um passarinho, que é cuidado todo dia, que tem o seu alimento todo dia. Quanto mais as nossas vidas, é isso que Jesus está falando. E aí, todo esse cuidado, toda essa soberania, lá no 32, que é onde nós estamos agora, ele vai falar, portanto, é assim que se inicia, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de quem? De meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de quem? De meu Pai, que está no céu. Então, o que Jesus traz pra gente, esse portanto, quer dizer, finalizando, né, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa relação é uma relação de reciprocidade. É uma relação, é uma ação que vai e volta. Não existe uma relação de você com qualquer coisa, né, que seja numa via só, é uma mão só. Não existe relação, né? Relação nenhuma, nem com Deus, nem com os nossos filhos, nem com os nossos relacionamentos íntimos e pessoais. Toda relação, ela requer uma via de mão dupla, né? Você dá e o outro. Com Deus também é assim, é uma relação recíproca. Há reciprocidade nessa relação, né? Então eu preciso olhar como o salmista fez. Eu olho para os montes, eu olho, eu busco, eu intento, eu incomodo ele. Eu falo para ele, oi, eu estou aqui. Essa era a relação do salmista.
Hoje, no Novo Testamento, e essa é uma das maiores diferenças entre o Velho e o Novo, né? Enquanto o Velho Testamento, a relação era uma relação, ora, eventualmente você vê relações pessoais, mas na maioria das vezes eram relações coletivas, era com Israel, era o povo de Israel, era Jeová, Shalom, Deus é a nossa paz, né? Deus é a nossa bandeira, né? Era essa relação com esse Deus. No Novo Testamento, não, é essa relação pessoal de pai, de um filho que é, né, acalentado, cuidado e acolhido por um pai. E é uma relação que tem que ter essa dedicação, essa manifestação, não só oral, né, Deus é meu pai, mas uma relação diária, né, uma relação que brota das minhas atividades, de quem eu sou. Quem eu sou manifesta quem é o meu pai. Nós não compreendemos isso. A gente acha que a gente manifesta Deus nessa relação de reciprocidade, de fazer a obra a partir do falar, né? De abrir um templo, de uma igreja enfim, através das roupas que eu visto, do meu vocabulário, através daquilo que eu manifesto, através dos meus sentidos, através dos meus dons. Tudo bem, é também um caminho e também deve ser feito. Mas primariamente não, os nossos olhos devem se concentrar, e é isso que Jesus antes ensinou o tempo todo, a gente se levantar na vida e ir fazer no caminho. Né? Antes de ser uma igreja coletiva, o que faz muito sentido para os dias de hoje também, mas sobretudo uma igreja enquanto ente individual que se relaciona com Deus, que tem esse contato, essa certeza, né? Que não precisa sair por aí buscando testificações, profetisas e profetas, né? Para falarem acerca de Deus. Eu sei, como Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido, e isto eu declararei. Eu sei. Há uma relação, há um contínuo dele em mim, há uma mente dele que me habita, há um espírito dele que está em mim. E Jesus nos ensina que esse confessar, né, tudo que foi dito antes até aqui, esse confessar, é essa postura, essa ética na vida. Né? E aqui eu me recordo de um story que eu coloquei hoje no Instagram, dizendo justamente disso, né? Foi uma frase do Edgar Neto, ele falando, né? Quem pratica ética, quem é ética, quem é ético, né? Tem uma experiência existencial com Deus. É justamente isso, é ético nas mínimos detalhes. Porque a gente está falando de um Deus que não está lá no céu, ele está aqui, e eu sou um flagrante. Tudo que eu faço, tudo que você não vê de mim, Deus vê. E eu sei que essa relação, ela incomoda muita gente, né? Essa relação tão íntima, tão pessoal, tão flagrante, ela pode se tornar muito contenciosa, né? Muito flagrante demais para alguns. Às vezes a maioria das pessoas querem uma relação mais distante, para ter essa liberdade de ser o que ele quer ser. E o que Jesus nos ensina não é isso. Essa relação, ela precisa partir dessa intimidade, dessa proximidade, para quê? Porque ele diz que há uma confissão, há algo posterior a ser feito. Ele falou, olha, aquele que me negar, eu vou negar. E isso é muito sério, porque o que ele está falando de negar aqui? Não é que ele
né, dar algo em troca, mas é que essa vida que a gente tem com Deus, ela gera em mim, e essa é a negação ou a afirmação, né, a confissão maior de Deus que eu posso fazer, que ele pode fazer por mim aqui, é quando eu consigo exteriorizar, eu consigo ser, testificar aí desse lado aquilo que de verdade ele é em mim. Eu acho que esse é a maior verdade que nós podemos carregar. Essa é a maior confissão que Deus pode fazer de nós. Não que eu faça de mim mesmo, não que eu me glorie, não que eu diga que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Ah, não. Não. Essa não vale de nada. Essa não vale de nada. A maior confissão que Deus pode fazer de mim aqui é quando o Espírito dele, que é um só em todos, testifica a palavra dele em mim primeiramente, dentro da minha consciência, em espírito e em verdade. E pode testificar essa mesma palavra em você também aí, em qualquer lugar que você estiver desse planeta. Essa é a maior confissão que ele pode fazer a meu respeito e a seu respeito, né? Essa é a maior afirmação. E a negação, ela é recíproca também. Se a gente fala com palavras, dá testemunho pela boca, falando e falando, mas a gente não confessa isso na nossa interioridade de verdade, no nosso caráter, muito para além do que esses atos exteriores dizem, no dia da angústia não haverá livramento para nós. No dia da má notícia, no dia do desespero, no dia que a morte nos visitar, em morrendo morrerás, como diz a sua palavra. Em morrendo morrerás de fato. Aí nós saberemos o valor da angústia, o valor da morte, sem a resposta da pacificação de Deus. Aí nós vamos saber. Aí, como diz lá em Apocalipse, muitos procurarão a morte. Em Mateus 23 também ele fala isso, né? Muitos homens chegarão a um nível de desespero que procurarão a morte. Procurarão consolo, procurarão a paz e não acharão. Não acharão, porque não se alimentaram dela. Essa é a reciprocidade. É nisso que está esse portanto. Todo aquele que me confessar, todo aquele que se encher de mim diante dos homens, né? Todo aquele que viver esse caminho da verdade, da justiça, todo esse eu confessarei diante do meu Pai, diante desse Deus que tudo sabe, que tudo vê, né? E ele fortalece isso, mas também todo aquele que me negar de mim, nada terá. Essa é a palavra em espírito e em verdade que é trazida pelo nosso Jesus. E com ela eu termino por aqui, convidando a você, cada dia mais e mais, se relacionar com Deus, não como uma entidade superior, né, aquela que você tem acessos eventualmente, mas como esse Deus Pai que se relaciona e que se coloca prontamente a te ouvir. Deus te abençoe e eu te aguardo. Até a próxima. Se você gostou, curta, compartilhe e faça, né, essa palavra ter vida em outros corações. Tchau, tchau.